na nossa leitura. Nós temos agora, irmãos, do versículo 13 ao 17, a segunda censura que o Senhor Jesus sofre por parte dos religiosos. E qual foi essa censura? Ele come e bebe com pecadores. Então, vamos à leitura do texto aqui. Versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Mais uma vez Jesus com a multidão pregando, ensinando. Jesus, irmãos, ele não parava, ele não perdia uma oportunidade de estar ensinando, de estar pregando o reino de Deus. E isso está perfeitamente alinhado com a Bíblia, quando Paulo fala, olha, pregue, Timóteo, insta tempo e fora de tempo. Outro trecho das Escrituras diz que nós devemos ter uma palavra temperada, para responder à razão da esperança que há em nós. Então, precisamos ter sempre, irmãos, a Bíblia na ponta da língua, porque nós nunca sabemos o momento em que Deus estará ali nos usando. Sempre há uma oportunidade de estarmos falando do amor de Deus. Então, Jesus, ele estava mais uma vez no versículo 13 ali com a multidão e ele os ensinava. Versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa com ele, sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, quem que era Levi? O que Marcos nos mostra até o momento, Jesus com 4 discípulos, que viriam ser os apóstolos. Simão Barjonas, que era Pedro, seu irmão André, Tiago e João eram filhos de Alfeu. E agora Jesus está passando na onde? Na alfândega. O que é alfândega? Alfândega era o lugar onde os cobradores de impostos estavam ali a serviço de Roma, cobrando imposto dos judeus. Eram os judeus cobrando imposto dos judeus para o governo de Roma, que era quem imperava ali, Era o reino, era o Império Romano naquela época. Então a alfândega e a coletoria, elas são a mesma coisa. Então quem é Levi? Levi, ele é Mateus. Ele é aquele que escreveu o seu evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Mateus. Então ele passa por ali e chama Levi. Então vamos ler aqui o que eu escrevi. Levi, também chamado de Mateus, que escreveu o seu evangelho. Não, Mateus, ele cobrava imposto dos judeus para os romanos e irmãos, a pior profissão que alguém podia ter ali. Então você imagina o seu país invadido por uma nação e você, sendo um judeu, trabalhando para aquela nação que oprimia os judeus, cobrando imposto deles. Os coletores de impostos também eram chamados de publicanos. Então qual que era a fama deles? Era de serem traidores e também eles tinham a fama, a Bíblia não diz que Levi, que Mateus fazia isso, mas eles cobravam um dinheirinho por fora. Eles eram também corruptos. Eles cobravam além daquilo que era estipulado por Roma e embolsavam essa diferença. Então eles eram, pessoal, de todos odiados pelos judeus. Todos odiavam os cobradores de impostos. Como eu disse, também conhecido como publicanos. Então era a pior profissão que alguém podia ter. Aí fica a pergunta: quem se importaria com a salvação dessas pessoas? Quem? Impossível os escribas se aproximarem deles. Os fariseus, os saduceus. Então Jesus, ele já tinha aqui, a essa altura do campeonato, o seu ministério já era conhecido em todos os lugares. Jesus, ele já não conseguia manter em sigilo ali, o seu ministério, as suas curas e os seus milagres, aquilo que nós conhecemos pelo Evangelho de Marcos, que era o segredo messiânico. Ele não deixava os demônios falar quem ele era. Ele repreende aquele leproso e fala: olha, a ninguém diga nada o que aconteceu.
Mas ele viu que ele não conseguia manter em sigilo ali o seu ministério. Então Jesus já era conhecido de todos, já era conhecido da elite religiosa dos seus dias. E eu me fiz essa pergunta: quem se importaria com a salvação destes homens, se não fosse Jesus? Quem se importaria com a minha salvação, se Jesus não tivesse um dia passado por mim, me encontrado, né, e me chamado? Eu não estaria aqui falando dele hoje. Outra coisa que esse texto me chama a atenção foi a atitude que Levi teve em relação ao chamado de Jesus. A mesma atitude que Simão, André, Tiago e João. Então, Simão e André, Tiago e João eram pescadores. E Jesus falou: olha, vocês agora serão pescadores de homens. Então eles deixam a sua família, eles deixam a sua profissão, e o mesmo ocorre com Mateus. Porque o texto diz o que? No versículo 14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, passou a fazer contas. Levantando-se, disse para Jesus: espera aí que eu vou enterrar o meu pai. Não. Ele deixa a sua profissão para seguir a Jesus. Imediatamente, ele não titubeia, ele não fica pensando, ele não para pensar. É como se Mateus estivesse ali esperando uma oportunidade para deixar tudo aquilo que o humilhava, para deixar todo aquele sentimento de desprezo que ele recebia das pessoas. E Jesus foi esse libertador na vida de Mateus, tirando ele dessa situação de desprezo, de segregação, de preconceito, de ódio que os judeus tinham dele, porque Mateus também era um judeu. O texto diz que ele se levanta e ele vai seguir a Jesus. Então ele passa a ser agora também um discípulo do Senhor. A resposta de Mateus foi imediata. E nós vemos também um costume, um padrão, né? Nós vemos um padrão. Jesus passa ali pelos apóstolos e logo nós vemos Jesus aonde? Na casa deles. Então era muito comum isso, né? Pedro foi chamado por Jesus, logo nós vemos Jesus na casa de Pedro. Então era um hábito você então chamar Jesus para estar no seu lar. Isso é muito importante, porque como eu disse, Jesus precisa ser o Senhor de tudo. Nós precisamos levar o Senhor Jesus para o nosso lar, para a nossa casa. Assim fizeram os apóstolos, assim fez, por exemplo, aquele carcereiro, quando Paulo e Silas foi liberto da prisão, e Paulo e Silas pregou para aquele carcereiro, ele leva Paulo e Silas para a sua casa. Jesus precisa estar no nosso lar, para ali salvar também os nossos familiares, para ali trabalhar na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Por mais que a nossa casa, como foi a casa de Pedro, vire ali, né, um púlpito de Jesus. O nosso lar precisa virar um púlpito de Jesus. Então Mateus, ele leva Jesus para sua casa. E isso desencadeia o quê? Um efeito cascata. Então, porque você imagina que, como diz o texto, né? E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Ora, eu sou um cobrador de imposto, eu sou odiado pela minha nação, porque eu trabalho para o Império Romano, eu sou discriminado, né? Ninguém vem falar do amor de Deus para mim. De repente eu vejo alguém com a mesma profissão minha, de repente eu vejo alguém que sofre as mesmas coisas que eu, sentado à mesa com Jesus. Opa! Jesus já era uma autoridade respeitada e admirada por todos. Eles param para ver o seguinte: alguém parou para nos dar atenção. Alguém parou para nos dar atenção. Isso me lembra muito a parábola do bom samaritano. Passou o levita pelo homem caído no chão, passou o sacerdote e ninguém acudiu àquele homem em situação de abandono. Ele tinha sido roubado, fisicamente foi agredido. E passou quem ali? Um samaritano, alguém que os judeus odiavam. Então Jesus parou para dar atenção a pecadores, a publicanos, e isso chamou a atenção dos outros cobradores de impostos.
porque muitos viram aquilo e começaram a seguir então. Opa, Mateus está ali, quem é Jesus? Ah, Jesus vem curando, vem perdoando pecados, vem libertando os demônios. O pessoal falou, glória a Deus, alguém parou para dar atenção para nós, para nos ouvir. Jesus estava ali, irmãos, sentado com homens pecadores. Isso foi suficiente para atrair todos a eles. Só que, veja bem, no versículo 16 ao 17, Jesus está sentado à mesa com pecadores. Só que Jesus, ele estava com os pecadores, só que ele não estava fazendo o que os pecadores faziam. Como nós vemos muito hoje em dia, né? Alguns cristãos em lugares onde não deveriam, com a suposta desculpa de estar ali pregando. Não, porque Jesus andava com pecadores. Sim, Jesus andava com pecadores, comia com pecadores, bebia com pecadores, anunciando o reino de Deus. Lembra-se que sempre Jesus estava com a multidão anunciando, pregando. Jesus estava pregando, arrependam-se. Então nós como cristãos, nós não podemos nos isolar porque nós temos uma mensagem de salvação. Nós devemos sim estar no mundo e nos relacionarmos sim com pessoas pecadoras, mas não fazendo o que eles fazem, mas pregando o evangelho de salvação. Então, Jesus não estava ali com os pecadores fazendo o que os pecadores estavam fazendo. E isso foi o que gerou esse conflito. Ah, Jesus está comendo com pecadores e bebendo com eles. Porque Jesus foi o único que se importou com essa classe de pessoas. Então, como eu disse, ele não estava com os pecadores fazendo o que os pecadores estavam fazendo. Os escribas e os fariseus o censuraram e Jesus responde a eles o quê? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Esta mesma passagem, escrita pelo próprio Levi, pelo próprio Mateus, você pode encontrar isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ele cita Miqueias, capítulo 6, versículo 6 a 8. Vamos estar lendo essa passagem lá em Mateus rapidamente aqui. Mateus 9 a 13. É o próprio Mateus escrevendo sobre esta situação que ele passou ali. Mateus 9 a 13 diz assim, do 12 ao 13. Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessito de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor queria misericórdia. A religiosidade daqueles homens deixou eles de uma maneira, com o coração endurecido, com a mente cauterizada. Eles não se aproximavam de pecadores. E Jesus está falando, olha, eu não quero religiosidade, eu quero compaixão e misericórdia. Eu não quero que vocês continuem sacrificando sem ter compaixão e misericórdia pelos pecadores. E a gente vai estar vendo a próxima censura que Jesus passa com os religiosos a respeito do jejum. Então eles tinham, eles agiam de uma forma religiosa e eles não tinham misericórdia das pessoas. Eles não tinham compaixão dos pecadores. Jesus então veio, como ele disse, para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus estava com os pecadores pregando o evangelho do reino, pregando a mensagem de arrependimento. Então, do versículo 18 ao 22, nós vamos entrar agora no terceiro confronto que Jesus teve com a elite religiosa da sua época. Vamos estar lendo aqui o texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe, podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo?
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então veja bem, Jesus nessa passagem, ele entra na questão da... Ele usa como figura de expressão a figura do casamento, porque ele chama os discípulos de os filhos das bodas, ou os convidados do noivo. Então, este cenário é um cenário de casamento, correto? Um casamento judeu, as festas de um casamento judeu duravam 7 dias de festividade. 7 dias de festividade duravam ali um casamento. Então, Jesus está chamando os discípulos de os convidados do noivo, ou os filhos das bodas. Jesus, então, é o esposo, os discípulos são a noiva. Aquela cena, né, de Jesus é o noivo da sua igreja. Então ele diz o seguinte: enquanto o noivo estiver com ele, eles não podem jejuar. Por quê? Porque o jejum, ele era um ato que estava sempre ligado a um momento de dor, de tristeza, de grande dificuldade, né? Como no dia do Yom Kippur, onde era um dia onde o povo todo jejuava, era um jejum nacional pelo perdão dos pecados. Então era um momento de contrição, era um momento de tristeza. Por isso Jesus está falando: olha, enquanto o noivo estiver com eles, não há tristeza. Não há tristeza. Não pode existir tristeza enquanto o noivo estiver com eles. Então como que nós podemos trazer isso para as nossas vidas? Nós somos pessoas felizes por ter a Cristo, mas nada nos impede de ter os momentos de tristeza. Mas nós somos no nosso íntimo, nós somos no nosso âmago pessoas felizes com momentos de tristeza, como existem pessoas tristes com momentos de felicidade. Então nós somos felizes por ter a Cristo, não que nós não vamos passar por tristezas, não que nós não vamos ficar tristes por algum problema que estamos passando, mas nós temos a Cristo. Então enquanto Jesus estava com o noivo ali, com os discípulos, representando os noivos, e ele o esposo, não poderia haver tristeza, por isso eles não poderiam jejuar. Aí ele continua dizendo: dias porém virão em que o noivo será tirado, se referindo quando Jesus fosse então crucificado e morto. Então haveria sim então agora um motivo de tristeza para que os discípulos jejuassem, porque para João Batista, para os discípulos de João Batista e os fariseus, o jejum era um ato religioso. Nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 16, os fariseus jejuavam de uma forma que eles se desfiguravam, para dizer que eles estavam jejuando, demonstrando uma religiosidade que no seu interior eles não tinham. Porque Jesus chamou eles de quê? De sepulcro caiado. Olha, por fora, né, bela viola, por dentro pão bolorento, né, como diz aí os mais antigos. Então as atitudes externas deles não condiziam com aquilo que estava dentro. Então eles faziam do jejum que é um ato religioso. Eles jejuavam por religiosidade, né? E Deus nos ensina lá em Isaías 58 o verdadeiro jejum. O que é que Deus quer de nós? O que é que Jesus estava ensinando aqui? Nós voltamos de novo lá em Miqueias 6, do 6 a 8. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero uma mudança interior. Por isso que o Senhor está falando: o vinho novo que eu estou dando para vocês não pode ser colocado dentro de um sistema religioso falido. Precisa ser transformado para que o vinho novo, num odre novo, ambos se conservem.
Então Jesus ele é o novo, ele que é o novo, ele que está implantando, né, essa nova aliança. Ele é esse sistema novo, que não pode andar junto e não pode ser associado com a religiosidade dos fariseus, dos escribas. Então Jesus, ele usa essas alegorias para ensinar que ele era a roupa nova, ele era o vinho novo. Seus ensinos jamais poderiam ser associados com a religiosidade dos fariseus e escribas. Algo novo estava sendo implementado por Jesus e a religiosidade dos hipócritas não foi capaz de ver e de entender o que Jesus estava fazendo, porque eles estavam cegos. A sua religiosidade endureceu os seus corações, cauterizou a mente deles. Eles não conseguiam enxergar que o próprio Deus estava ali, diante deles. E o último trecho da leitura de Marcos, que é do versículo 23 a 28, nós temos então a quarta censura que Jesus sofreu por parte dos religiosos, que foi a respeito do sábado. Vamos estar fazendo essa leitura aqui. Em algumas Bíblias tem o título, né? A minha tem lá: Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos discorrer aí sobre essa passagem. Então, no versículo 23 diz assim: e aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Primeiramente, a seara não era dos discípulos. Eles não eram o dono daquela plantação. O que acontece aqui é o que nós conhecemos como respigar. Os discípulos estavam respigando. Essa foi uma lei que Deus implantou. Você encontra isso lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10, onde o dono de uma seara, ele não podia colher o canto da sua plantação e nem colher as espigas que caíam no chão, porque era a intenção que o pobre depois viesse então se alimentar daquilo que ficou ali. Era algo que Deus havia estabelecido como lei. Então, o que os discípulos estavam fazendo? A seara não era deles. Os discípulos estavam se alimentando, gente. Os discípulos estavam se alimentando, né? Você pode estar vendo isso também lá no livro de Ruth. Ruth, quando ele vai ali na seara de Boaz, ela está se alimentando daquilo que Boaz havia deixado ali para os pobres comerem. Então, ela estava respigando, assim como os discípulos aqui estavam respigando. E no versículo 24, nós vemos que a elite religiosa que cercava Jesus sempre estava muito próxima a ele, no intuito de querer pegar alguma coisa para condená-lo. Então, no versículo 24, eles falam o quê? Vês? Olha aí, ele fazendo aquilo que não é lícito fazer no sábado. Colhendo espiga no sábado. Trabalhando no sábado. Olha lá, Jesus com seus discípulos dando mau exemplo. Então eles sempre estavam em busca de alguma falha de Jesus, e Jesus sempre conseguiu dar uma invertida neles. Eles nunca conseguiram pegar Jesus em nada, porque Jesus não tinha pecado. Ele viveu toda a sua vida nesse tabernáculo terrestre, nesse corpo humano, sem pecado. Ele veio, ele foi concebido por Maria sem pecado. Então ele foi tentado sem pecado. Jesus não tinha pecado, não havia pecado nele. Então os discípulos estavam comendo, gente. Eles estavam matando a sua fome.
E os fariseus, eles não conseguiam enxergar isso, tamanha dureza do coração daqueles caras. Então eles acusam aqui, olha lá eles fazendo aquilo que não é lícito fazer no sábado. E Jesus então ele vem já dar logo uma invertida neles. Jesus fala o seguinte, olha, vocês não leram lá o que fez Davi quando ele entrou lá no templo de Abiatar, sumo sacerdote, ele comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes. Né? Então ele fala aqui, ó, o que fez Davi quando estava em necessidade teve fome. Então o contexto dessa resposta de Jesus afirma aquilo que os discípulos estavam fazendo, eles estavam matando a sua fome. Davi, quando entra ali no templo e ele come os pães da proposição, que só os sacerdotes poderiam comer, e você encontra isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Quando Davi entra lá com os seus homens e não tinha nada para comer senão os pães da proposição. Era 12 pães, simbolizando cada pão para cada tribo. 12 pães, um pão para cada tribo. E nós sabemos que o pão ali já era uma simbologia de Cristo, ele é o pão da vida. Então o sacerdote ali, ele fala, olha, os homens estão sem nenhum relacionamento íntimo com as suas esposas. Davi falou sim, né? Então Davi ele come aquele pão da proposição que só os sacerdotes poderiam comer, e ele dá àqueles que também estavam com ele. E Jesus então lança isso em rosto dos religiosos. E aí no versículo 27 ele diz o quê? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado não está acima do homem. O sábado, a religiosidade não está acima da vida. A religiosidade não está acima daquilo que era uma necessidade vital para os discípulos se alimentarem. Então era o que os fariseus estavam fazendo, colocando a religiosidade acima da vida, colocando a religiosidade acima da própria subsistência da vida. E Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Não pode existir essa idolatria ao sábado. E então ele resume e ele encerra, então, irmão, nós encerramos o Evangelho de Marcos, aqui no versículo 28, onde o Senhor Jesus diz o seguinte, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Do grego Kyrios, dono, é o que Jesus está falando, eu sou o dono do sábado, porque eu sou o descanso de todos. O Senhor Jesus é o sábado, o Senhor Jesus, Ele é o nosso descanso. O sábado era um dia de descanso, né? Ali não podia trabalhar, havia muitas limitações que não podia ser feito naquele dia. Mas Jesus está falando, eu sou o sábado, eu sou o dono do sábado. Então nós encerramos por aqui, irmãos, esse capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Eu espero que esse vídeo esteja agregando a sua vida. Eu espero que você esteja crescendo espiritualmente, né? Se você tem acompanhado o nosso trabalho até aqui, curta esse vídeo, comenta, compartilha. Fique na paz do Senhor Jesus, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Amém?